Bem, irmãos, nós estamos dando entrada num mês chamado mês, que são 2 meses da família. E nós vamos viajar muito. Hoje vamos começar falando sobre família, e a pergunta é essa: como vai a sua família? Isso aqui é uma coisa pessoal, né? Né, Nelson? Como é que está a sua família? Problema seu, tá? Segura aí. Não vai falar não, né? Porque se cada um viesse aqui na frente falar abertamente o que está acontecendo na família, a gente ia ficar assustado e dizer assim: poxa, pensava que na minha família o negócio estava difícil, afinal tem família, está difícil também, né? Pensava que só eu tinha esse tipo de problema, afinal tem gente que está passando por esse tipo de problema. Estou desempregado, pensei que só eu estava desempregado, tem outros desempregados. Poderíamos falar um montão de coisas aqui. Mas eu quero desafiar os irmãos a pensar sobre a sua família. Antes de iniciarmos, queria que orássemos. Porque, irmãos, os irmãos sabem que o pastor não é nada. Sem Espírito Santo é melhor o pastor ficar em casa, deitado na cama, com a coberta em cima, do que vir para aqui. Mas com o Espírito Santo, com a sua oração, com a ação de Deus, nós podemos tirar daqui lições importantes para a nossa vida. E eu acredito que Deus me trouxe, porque Ele vai falar ao meu coração, ao seu coração e àqueles que estão nos escutando. Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. E ela tem poder para entrar lá no íntimo do ser, para falar claramente aos nossos corações. Amém? Então vamos tirar esse momento de oração silenciosa, por gentileza. Pai, Tu sondas e conheces os nossos corações e sabes o que estamos colocando diante de Ti. Como estão as nossas famílias. Como nós desejaríamos que elas estivessem, como nós gostaríamos de ser diferentes na família. Mas nós Te louvamos, porque apesar de o Senhor continuar a ser Deus suficiente em cima das nossas mazelas, das nossas limitações, para abençoar as nossas famílias. E nós Te louvamos por isso. Em o nome de Jesus, nos dá um tempo de reflexão, meditação, e que a Tua palavra entre profundo no nosso coração e daqueles que nos escutam. Em nome de Jesus, amém. Bem, sejam todos bem-vindos a mês da família. Eu queria começar apresentando o mais jovem membro da família IBC. Você lembra? Qual é o mais jovem? Aqui, ó. E se você estiver me vendo, quer dizer que você é muito amado da família IBC, assim como dessa família que está à sua volta. Eu espero que o irmão esteja vendo, querido Paulo. Por isso está ali um coraçãozinho, a Beth e o Paulo. Esse é o momento preciso para falar de Beth e de Paulo nesta introdução. São 66 anos, né? Casados, 64, não tenho certeza. Né? Mais ou menos isso. E o Paulo está no hospital, a Beth em casa. Você pode imaginar o coraçãozinho da Beth? Aquela senhora cheia de vontade de agir, cheia de vontade de estar, e se vê limitada de não poder cozinhar para o seu marido aquilo que ele gosta, porque lá no hospital ele tem que comer comida hospitalar. Então, aqui nós começamos falando precisamente da família, da realidade da família. Essa é a realidade da família. Momentos em que estão ali, quantos da família? Eu não sei. Mas quantos faltando? Não sei. Aonde está o Paulo? No hospital. Onde está a Beth? Talvez em casa. Mas é isso que é família. É luta, é prova, é busca, é entendimento de que há limitações, de que não temos sempre o que nós queremos, nem sempre está conosco as pessoas que nós desejamos, nem sempre será do jeito que eu gostaria que fosse, nem sempre terei
as pessoas do meu lado o tempo inteiro. Poderíamos falar da sua família. Poderíamos falar de cada família que está aqui presente. Então, eu quero trazer para os irmãos uma reflexão, começando com essa abertura aqui. Eu não sei quem são as pessoas que estão ali na foto todas, mas eu sei de uma coisa, que elas estão felizes. Apesar de não estarem todos. Ah, chegou, está ali. Você conhece todos aqueles, não é, irmã? Olha, conhece todos eles, né? Pois é. Eu não, mas eles conhecem. E quando você conhece a família, a gente identifica cada um pelo nome. Se eu apresentasse aqui uma foto da sua família, longa família que você tem, extensa família que você tem, você ia dizer o nome de cada um. É importante você valorizar a sua família. É importante você pensar na sua família. Por isso, querido irmão Paulo, irmã Beth, receba nosso abraço e a nossa homenagem à sua família. Não desmerecendo nenhuma da igreja, mas começando precisamente com esse, que é o mais jovem da nossa igreja. São quantos anos? Vamos ver se aqui essa família sabe. 94. E quantos de casado? 68? Errei por 2, disse 66. 68 vai fazer 69. Não é isso? Em junho? Aí acertei. Era isso que eu queria começar, abrindo esse mês da família, trazendo para você a realidade que é a família, as lutas e as provas que nós passamos. Amém? Bem, diz a Escritura em Gênesis capítulo 1, versículo 27 e 28, o seguinte: criou Deus, vamos juntos? O homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se. Sejam férteis e multipliquem-se. Tenham prazer na vida, sejam alegres, sejam felizes, sejam dinâmicos, sejam criativos. Desfrutem muito do tempo que vocês estão juntos. Por outras palavras, o Senhor estava querendo que nós refletíssemos sobre isso. Como está a sua família? Talvez baixar só um pouquinho a música. Vivemos num mundo em que as notícias da desgraça, elas sempre estão presentes. E você liga o rádio, liga o telefone. O que acontece? O telefone, perdão, o celular. O que acontece? Quando você procura mensagens, lá vem mensagens de alguma coisa que aconteceu trágica. Tragédias. Mas hoje eu quero falar não da tragédia, eu vou falar muito pouco sobre aquilo que a gente já ouve. A sociedade fala que existem milhares de famílias ajustadas. Eu tenho que me vergar e dizer é verdade. Mas eu continuo a crer que a família é instituição e que ela não está falida. Ela é instituição dada por Deus e não está falida, nem fracassou, nem nunca vai fracassar. É verdade que o número de divórcios tem crescido assustadoramente, inclusive no meio evangélico, é verdade sim, mas também creio que Deus, o Deus que instaurou o casamento, pode restaurar qualquer desses casamentos. É verdade que a infidelidade conjugal tem crescido, é verdade sim, mas existem mais homens e mulheres fiéis na sociedade e também restaurados que podem formar uma sociedade melhor e mais justa. É verdade que os mais jovens e também os adolescentes, eles são filhos egoístas, desobedientes e rebeldes. É verdade, a Escritura disse que no final dos tempos aconteceria isso, mas também é verdade que a família continua sendo responsável e continua querendo criar os seus filhos no temor do Senhor. É verdade que há muitos pais de péssima convivência, péssimos na administração financeira. É verdade sim, mas também é verdade que Deus
continua a trabalhar no coração do ser humano para que ele possa entender que o projeto dele é muito mais importante do que o projeto do homem de se autodestruir. Por isso é importante nos lembrar que Deus é o arquiteto da família. A família não foi arquitetada porque alguém resolveu, mas Deus criou a família antes de existir homem, antes de existir mulher. E Ele instituiu, e a partir dela Ele tem povoado a terra com essa mensagem de bênção. O casamento é uma instituição que foi abençoada por Deus. Homem e mulher, Deus abençoou a sua vida, querido irmão, querida irmã. Quando você nasce um ser abençoado. O que você tem feito com essa bênção? Ele fala: sejam férteis, ou sejam criativos, sejam dinâmicos, sejam explosivos, sejam muito capazes de fazer o bem e as coisas boas. Sejam férteis e multipliquem-se as coisas importantes que você pode fazer na vida. Poderíamos falar sobre muitas coisas sobre a família. E eu pergunto: é possível viver sem família? Eu, antes de fazer a mensagem, eu tive que perguntar para mim mesmo: será que é possível viver sem família? Eu acho que não. Fiquei pensando, meu pai, minha mãe, minhas irmãs, não sei quantos. Se existisse possibilidade, de eu existir sem família, como é que teria acontecido isso? Que possibilidade era essa? Esquisito, não é? Mas não há possibilidade. Sem família eu não existo. Sem família você não existe. Pode ser uma família desajustada, pode ser uma família confusa, mas você é fruto de um relacionamento entre papai e mamãe. Entre, às vezes, até, não estou defendendo, nem vou defender um estupro. E a pessoa acha que aquilo é uma coisa que vai nascer. É um ser humano que Deus ama e que Deus já tem a sua bênção. Não esquecemos disso. Não esquecemos nunca de que o ser humano, quando nasce, ele não nasce no mundo esquisito, nem é esquisito a sua chegada. Pelo contrário, esse ser humano chega até nós como alguém que está no projeto de Deus. Ok? Não vamos esquecer disso nunca. Vamos continuar com a nossa mensagem. Em primeiro lugar, como eu disse, poderia falar sobre muitas coisas, mas em primeiro lugar, eu quero falar sobre a família é o abrigo nas tempestades da vida. Poderíamos enumerar várias coisas, mas só quero falar de 3. Quando o negócio fica difícil, aonde é que as pessoas procuram abrigo? É na família que a pessoa encontra amparo. É na família que a pessoa encontra cuidado. Com certeza nós ouvimos histórias de abuso, mas isso foi fruto do pecado. Não é fruto de ser família. Hoje se vive um combate à família patriarcal. Existe hoje uma sede, uma forma da destruição da família patriarcal conforme ela está instituída por Deus, como nunca antes vista. Por quê? Por que o feminismo ele tem essa aversão à família? Porque são pessoas frustradas, são pessoas que não se realizaram, são pessoas inconvertidas, pessoas que não têm Deus na sua existência. Por isso, como não tem Deus na sua existência, a família patriarcal, a família que Deus instituiu, vai contra os princípios deles, porque fere. Eles não querem ser submissos a nada e ninguém, muito menos quando a Escritura diz que a esposa seja submissa ao seu marido. É uma interpretação completamente equivocada. Muita gente se aproveitou disso para tornar a mulher um tapete, um capacho. Está completamente equivocado. A Bíblia nunca disse que a mulher tem que andar atrás 3 passos, nunca disse que a mulher tem que estar num nível inferior. Isso já aconteceu até na chamada igreja. A mulher não podia subir no púlpito, a mulher tinha que ficar lá embaixo.
Porque é uma distorção. Por causa do pecado. Nós, seres humanos, pecadores, somos pessoas pervertidas. E a perversão não é só a questão sexual. A perversão é a nível intelectual, é a nível de relacionamentos, a nível de emoções. Nós consideramos a esposa como um ser inferior. E aí tratamos ela como um ser inferior. Mas se nós a tratarmos conforme a Bíblia apresenta, ela está em pé de igualdade. Se você ler, diz que Deus adormeceu Adão e tirou um pedaço de lado, inclusive um pedaço de costela, e formou a mulher. Quem formou a mulher? Acabou a história. Ela não é propriedade minha, ela é de Deus. E aquilo que é de Deus não é para tratar como inferior, como superior, como não sei quanto, tem que ser tratada como de Deus. Mas a minha cabeça depravada, perturbada, faz com que eu olhe e veja a mulher inferior, porque eu acho que sou melhor. E essa é perturbação religiosa, essa é perturbação nos lares por causa do pecado. Nada menos, nada mais. Não sou defensor do feminismo, pelo contrário, nem do machismo, pelo contrário, mas sou defensor da leitura bíblica pela Bíblia. E ao longo dos tempos, essa Bíblia tem sido distorcida por causa desses olhos depravados do ser humano que querem encontrar alguma coisa que satisfaça a sua própria natureza pecaminosa. E encontra lá e a mulher tem que estar calada na igreja. É isso aqui, tem que estar calada na igreja. Cala a boca. Não consegue entender o contexto histórico e cultural, não consegue entender os relacionamentos da época, não consegue entender nada. Fica só naquilo porque embotado. E por isso nós temos famílias embotadas, famílias distorcidas, famílias desfocadas, crianças que crescem num ambiente completamente desnatural. Porque o ambiente natural seria o convívio entre papai e mamãe de forma natural. Deus deseja profundamente que a família seja abrigo. Algum tempo atrás, um casal teve problemas e a esposa, contando para mim, disse: voltei para a casa dos meus pais. Eu disse: por quê? Não estava dando mais. Voltou para onde? Para a casa dos meus pais. Por quê? Porque ela precisava de encontrar um pouco de sossego. Onde é que ela foi buscar? Na casa dos pais. Ela precisava de encontrar um pouco de tranquilidade. Por quê? Porque ela estava amargurando e amargurada na vida que estava levando. Não estou dizendo que ela era inocente. Nunca o divórcio é simplesmente 100% culpa de alguém. Sempre existe a parte que pode ter contribuído mais ou menos, mas as duas partes contribuem. Então aquilo que ela me falou foi o seguinte: eu só encontrei abrigo para mim na tempestade que eu estou passando na casa dos meus pais. Nós vemos os jovens que viajam o mundo inteiro e de repente voltam para o país. Para onde é que eles vão? Para a casa dos pais. Irmãos, culturalmente isso é natural. Agora imagina quando você tem um lugar maravilhoso que seja mais ou menos assim, ó. Aquele que teme ao Senhor possui uma fortaleza segura, refúgio para os seus filhos. Imagine que você é essa pessoa, aquele que teme o Senhor. Quando você teme o Senhor, veja o que o Provérbios, o Salomão fala. Aquele que teme ao Senhor, ele possui uma fortaleza segura. Para quem? Os seus filhos podem encontrar refúgio ali. Ou seja, algumas verdades que temos aqui. Temer ao Senhor é fundamental para a segurança e proteção da família. Nós não podemos crer que a nossa família tenha proteção, esteja segura, se nós esquecermos de temer ao Senhor. É extremamente importante ter um relacionamento com Deus. E esse relacionamento com Deus é a base para a construção de um ambiente seguro e estável. É importante que essa segurança e proteção da família, elas sejam vistas como importantes para Deus. Você acredita que Deus quer que você entenda isso? Que Ele se preocupa com a sua segurança, que Ele se preocupa com o seu abrigo. Não é somente ler uns versículos que são legais, é pegar aquilo e pegar o bisturi e começar a olhar.
aquele que teme ao Senhor é capaz de fornecer um ambiente seguro e estável para os seus filhos. É isso que o versículo quer dizer. Pelo menos esses 4 princípios que você encontra aí. Ou seja, em resumo, temer ao Senhor é fundamental para a construção de um ambiente seguro e estável para a família. E que aqueles que temem ao Senhor são abençoados como uma fortaleza segura, que é um refúgio para os seus filhos. É importante olhar o nosso lar não como um lugar em que você só está julgando palavras duras, mas começar a julgar palavras doces. Eu hoje perguntei para a Rosângela o seguinte: quem é mais importante num relacionamento, os filhos ou o marido ou a esposa? Aí você vai dizer, depende. Né? Depende. Depende. Para mim, a minha esposa é mais importante que os meus filhos. Filhos, eles não estavam quando eu conheci, e eles vão embora, me largando sozinho com ela. Sabe o que significa isso? É muito bonito a gente estar papericando os filhos, né? Assim, o casal aí, papericando os filhos. Coisa. É tempo inteiro para os filhos, tempo inteiro para os filhos. Não dá tempo para o marido, não dá tempo para a esposa. Tempo inteiro para os filhos, não sei quando. Quando tu estiver velho, nem eu não estou, mas quando estiver velho, quando estiver bem já maltratado pela vida, olha um para o outro e diz assim, nossa, o tempo passou rápido, né? Agora só nós dois, né? Não conversaram, não criaram ambientes bons, não criaram boas memórias, não trouxeram coisas maravilhosas e ficam olhando um para cá do outro, não tem nem conversa. Você sabe que tem casais que já não conversam? Não tem nem motivo para conversar. Por quê? Porque não entenderam que não estão valorizando aquilo que Deus deu em primeiro lugar. Deus não deu em primeiro lugar os filhos, Deus deu a esposa, o marido. Se a gente não souber cultivar isso, vai ter um chato e uma chata. E um chato e uma chata tem uma praga. E o resultado tem que ser dedetizado, né? Mas é assim que alguns casais vivem, porque eles não entenderam que o lugar da casa tem que ser um lugar em que tem segurança para os filhos, mas não pode esquecer da esposa, não pode esquecer do marido. Tem mulher que dorme com o filho até os 2, 3, 4 anos, atrapalhando aquilo que o marido quer fazer. Aí, o que é que acontece? Acontece uma tragédia e a mulher diz, sem vergonha, não, sem vergonha foi ela, que não entendeu que ela estava prejudicando o relacionamento. Ou seja, a falta de sabedoria destrói o casamento, porque a mulher sábia edifica a casa. A mulher sábia não dorme com o filho na cama, dorme com o marido. Porque a cama é só do marido e da esposa, o filho vai dormir na cama dele. Mas enquanto não entender isso, a gente vai inventando história. Porque a gente gosta de história, a gente é um contador de história. A gente é maravilhoso em narrativa, né? A gente dá desculpa para tudo e justifica tudo. E quando a coisa acontece, a tragédia avança, sabe o que acontece? Já não tem mais nada para dizer. Ou então tem um papel para assinar e tchau. Vai procurar felicidade em outro campo. Ou seja, tem que se investir, esse lugar tem que ser de segurança, esse lugar tem que ser algo tremendo de esperança. Você, esposa, tem feito que a sua família seja um lugar de segurança para... o esposo tem feito como um lugar de segurança para a esposa um lugar de segurança e de estabilidade para o marido. Tem que trabalhar os dois. Não é só uma parte. Nós temos conversado sobre um livro que nós queremos apresentar para vocês, que é 5 Linguagens do Amor. Se você quiser pegar e anotar aí, começar a procurar e começar a ler, faz isso, sabe por quê? Porque nós vamos fazer, e quem quiser vai fazer esse estudo conosco, quem não quiser também não fica preocupado não, que a gente não vai marcar falta para ninguém. A questão está, quando você descobre a linguagem do amor da pessoa principal, da pessoa com quem você convive, você para de ficar querendo ser o centro das atenções e começa a satisfazer o outro. E coisas que você nunca pensou que poderiam acontecer na sua família vão começar a acontecer de uma forma maravilhosa e o seu casamento começa a ter o bom cheiro de Cristo.
Agora tem que fazer o esforço, tem que fazer o sacrifício, tem que correr atrás. Não é ficar à espera que Deus faça milagre. Eu tenho pavor das pessoas. Ora para mim, para que Deus faça um milagre no meu casamento. Mas ela não move, ele não move, não faz nada. Não é capaz de fazer um... Bem, avançando aqui. Vocês têm feito da sua casa um lugar de proteção, de abrigo para os seus filhos? Seu filho, quando chega em casa, tem prazer em estar com você? Ou chega em casa e você já espanta para longe? Pense nisso. Não estou dizendo que o meu lar é perfeito, estou dizendo, pense nisso. Não estou dizendo que eu sou perfeito, não, estou dizendo, pense nisso, porque eu tenho pensado nisso ao longo da minha vida e tenho tentado fazer alguma coisa para mudar essa realidade, para tornar a casa. Você vê, o João e o Luiz estão 24 e o outro 23. Eles vão sair de casa para fazer uma visita. Pai, estou indo ali, mas já volto. Pai, eu posso ir... Vai encontrar com a namorada. Posso ir? Desculpa, João, se tu vis isso algum dia. Vai encontrar com a namorada no aterrado. Fica ali a 200, 300 metros, 500 metros, 1 quilômetro, nem isso. Pai, eu vou no aterrado, tá? Eu vou encontrar e depois já volto. Eu fico olhando e fico a dizer assim, por quê? Por que eles têm prazer em dizer isso para o pai? Por que eles têm prazer em ir e voltar? Porque o lugar da casa tem que ser um lugar que, apesar de ter problemas, dificuldades, é um lugar onde a pessoa tem prazer para voltar. Eu fico assim, olhando para os dois, né? E eu digo assim, glória a Deus. Estamos passando por dificuldade, é verdade. Não está do jeito que eu quero, é verdade. Mas eles têm um coração de prazer em voltar para casa, em falar com o pai e falar com a mãe. Guarde isso no seu coração. A criança, ela tem que ter prazer em estar em casa. Ela tem prazer em voltar para casa, não em fugir, né? Em segundo lugar, a família é o centro do aprendizado para a vida. Queridos, isto aqui é extremamente importante. É em casa que você aprende. Eu fico impressionado quando vejo uma menina com 14, 15 anos que ela não sabe lavar roupa, não sabe cozinhar, não sabe passar ferro, não sabe fazer nada disso. 14, 15 anos já era para saber fazer tudo dentro de casa. E tem mãe e pai que não deixa fazer. Eu não sei onde é que esses pais aprenderam, porque com o meu pai e com a minha mãe não deve ter sido. Porque minha irmã com 10 anos de idade já cozinhava para toda a família a janta. Ah, mas isso é trabalho de escravo. Não é não. Trabalho de escravo é fazer as coisas lá do outro lado. E dentro de casa tem que fazer tudo. Lavar, passar. Foi aí que eu aprendi. Eu hoje sei passar uma camisa, hoje sei lavar uma roupa, hoje sei cozinhar mais ou menos, porque a minha mãe nunca me ensinou a cozinhar. Só me mostrou como é que era, mas nunca me ensinou. Que as minhas irmãs cozinhavam. Mas eu sei cozinhar um pouco. Nunca ninguém morreu de fome, mas tudo bem. Arrumar uma casa, eu consigo fazer isso porque a minha mãe me ensinou. A casa tem que ser um lugar de aprendizado, de prazer, de pessoa estar ali com fome e ela saber fazer alguma coisa. Vai lá, faz alguma coisa para comer. Tem que sair, passa a minha blusa. Que é isso? Vai lá e passa. Como pode uma criança... Criança, hoje falam criança, né? Conforme a intenção. Você tem 14, 15 anos, para algumas coisas já tem maturidade, né? Já pensa, já é responsável. Quando é para outras, não tem. Né? Hoje vivemos essa dualidade dessas educações meias doidas. Né? Uma criança com 12, 10 anos já pode fazer escolha sexual. A criança, para tirar a carteira de motorista, precisa ter quantos? Para votar. Você está vendo como a sociedade está louca? Mas é bem que a gente não segue a sociedade, né? A gente segue um código de ética muito melhor e muito mais alto. Chama-se Bíblia Sagrada. E ela diz, a Bíblia Sagrada, honra o teu pai e a tua mãe até lá a eternidade. É por isso que o filho que tem prazer em servir o Senhor, ele honra o pai e mãe, por causa da casa ser um centro de aprendizado. Jesus aprendeu a obediência obedecendo a Maria. Maria era brava, tá? Você pensa que Maria não era brava? Era, que ela queria tudo certinho lá dentro de casa. Nada de bagunça dentro de casa, tudo arrumadinho. Na carpintaria, José também não fazia corpo mole não para Jesus.
Vai lá buscar madeira, vai lá, corta a madeira, vai lá, sarra a madeira. Então não, diz que ele aprendeu a obediência obedecendo. Não é isso que está escrito? Jesus aprendeu a obediência obedecendo. E ele teve que ser obediente. E ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Tem um versículo que muitas vezes é distorcido, mas não quero distorcer, quero que você entenda isso nessa noite. Instrui a criança. Esta é uma outra versão que diz: segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Tem alguém que aplicou isso certa vez, que é ensinar a criança a andar nos caminhos do Senhor, ele até velho não se vai desviar. Mesmo que vá para o mundo, ele não vai se desviar, ele vai estar conservadinho. Não tem nada disso aqui. Não tinha nem evangelho naquela época. Aqui foi 1000 anos antes de Cristo. Então não tinha nem Cristo na história. O que está aqui dizendo é que a sabedoria dos pais, a inteligência dos pais, a capacidade dos pais, olhar para a criança e ver quais são os objetivos que eu tenho para a criança e quais são os dons e talentos que essa criança tem. Tem pai que coloca a criança no balé e a criança quer arte. Tem pai que coloca a criança na arte, a criança quer matemática. Tem pai que coloca na matemática e a criança quer balé. Ou seja, os pais querem fazer da criança aquilo que foi a frustração deles. Então matriculam a criança em tudo que é matéria, ela não tem tempo para brincar. Gente, a criança tem que brincar. A criança não tem que estudar, a criança tem que brincar. E os pais põem a criança com uma escala do que tem que fazer de manhã, ao meio-dia, à tarde, à noite, não sei quanto. Acabam com as crianças, destroem as crianças. Por quê? Porque os pais estão frustrados, eles querem satisfazer a frustração deles. Então põe tudo em cima da criança e a criança se arrebenta porque ela não está realizando, ela está tentando realizar o sonho dos pais. Quanto filho foi para ser médico porque o pai queria ter um doutor na família? Quantos filhos foram ser advogados porque o pai queria ter um doutor na família? Não se respeitou aquilo que a criança deve ser. É importante que os pais descubram na criança quais são os dons, quais são as capacidades, quais são os talentos que ela tem para poder desenvolver. Olha aqui, instrui a criança segundo os objetivos que você tem para ela. Em todas as áreas. Tem muita gente que só vê o campo religioso, como se a religião fosse a salvação da criança. Tem criança que está na igreja certinha, mas frustrada na vida. Por quê? Foi para a igreja. Agora já não se usa isso, mas antigamente era. Na lei do beliscão. Fica quieto e calado, fica quieto e calado. Aí na área do beliscão, quem é que não fica? Mas todo frustrado, todo arrebentado. Chega a 70 anos, por exemplo, ou 40 anos, 50 anos, está na igreja, mas está às vezes se lembrando daquilo que aconteceu lá na infância. Você acha que é fácil? Não tem nada a ver com esse versículo. Olha lá o que esse versículo quer dizer, quer ver? A importância da instrução e orientação dos pais. Esse versículo destaca a importância dos pais para com os seus filhos na infância. Através dessa orientação para as crianças, ela aprenda a desenvolver valores, objetivos positivos para a sua vida. O pai olha e vê quais são os objetivos da vida. A necessidade de ter objetivos claros para a vida dos filhos. Coisas concretas, coisas claras. A criança não lida com fantasia. A criança não lida com as suas ideias. A criança lida com as coisas mais concretas. Ela tem que saber o que você está dizendo. A influência da instrução dos pais para a vida dos filhos. Ele sugere esse versículo que os pais instruam seus filhos corretamente desde cedo. E elas ficam menos propensas a desviar do caminho positivo. E você diz assim, mas qual é o caminho positivo? É o caminho do bem. Por que hoje tanta gente ruim? Porque cresceu em família ruim. Foi ensinado a ser um 171. Foi ensinado a mentir. Foi ensinado a corromper. Foi ensinado a ser corrompido. Então nós vivemos numa sociedade assim. A importância da continuidade na instrução dos filhos. Ou seja, não é um processo que para, é um processo que continua. E isso fala de quê? O que ela vai aprender na casa?
valores e princípios. Ou seja, aquele versículo está dizendo que você vai ensinar valores e princípios para o seu filho. Formação de caráter. Se você não aprender até os 6, 7 anos de idade, não vai aprender nunca mais direito. Vai ser difícil de mudar. É muita gente que está engessado, está cristalizado. E nasci assim, sou assim, aprendeu a música lá em 1975. Lembra? Música 1975, da Gabriela? É dessa data. Eu nasci assim, eu sou mesmo assim, vou continuar assim, não vou mudar. Não quer mudar, porque tem um processo que se chama processo através do Espírito Santo. Reconhecer as minhas fraquezas, as minhas mazelas, admiti-las e mudar. Mas a criança que cresce e até os 6, 7 anos de idade, ela não aprende sobre valores e princípios, dificilmente essa criança vai ter sucesso na vida de uma forma clara, de uma forma expansiva. Ela vai ser muito frustrada, ela vai ser toda complexada. Você encontra muitos colegas no seu trabalho, todos destrambelhados na questão de valores, na questão de princípios. Por quê? Porque foi essa formação errada que tiveram lá no passado. Também os comportamentos e atitudes. Onde é que você aprende como agir nas situações diferentes? Como é que se aprende a comunicar, a se relacionar com as outras pessoas, a lidar com conflitos? Tem pais que são péssimos para ajudar os filhos a superar os conflitos. A criança chora, eles já estão lá. Deixa a criança chorar. A criança tropeça, o pai já está lá pegando a criança. Assusta mais levantando a criança do que o tombo que ela deu. Lembrando uma situação, espero que quem foi não fique chateado comigo. Eu estava num determinado momento e uma criança estava comendo e eu vi que a criança não sabia muito bem comer. E eu descobri que alguém estava alimentando a criança. Isso é péssimo para o desenvolvimento motor, tanto fino quanto mais amplo da criança. Ninguém deve dar comida na criança quando ela já passa da idade de comer sozinha. Ou seja, quando ela está com 6 meses de idade, que já pode pegar, dar comida, ela tem que pôr na boca, ela tem que jogar na cara, tem que jogar na orelha, tem que jogar em tudo, porque isso exercita a capacidade de desenvolvimento cerebral. Você atrapalha a criança no desenvolvimento quando você dá para ela a impossibilidade de ela se exercitar. Você pode achar estranho, mas essa é verdade. A pessoa entendeu, tá? A pessoa entendeu o que eu falei. Mas são exemplos que eu vejo constantemente, os pais correndo. Um dia estava aqui na rampa, a criança caiu, o pai já saiu correndo, só faltou ganhar asas para chegar mais rápido lá. Deixa a criança cair, deixa esmorrar. Ele disse, né? Não, pode ter machucado, deixa machucar. Você machucou, já machucou, deixa. Deixa desenvolver. Nós não criamos situações para que as crianças se frustrem. Por quê? Porque achamos que a frustração é ruim. Pelo contrário, sabe que a frustração é a coisa melhor que tem na sua vida? É ela que faz você sair desse lugar que você se acomoda. É só você ter que pagar uma conta amanhã, que vença amanhã. Eu quero ver se você deixa para pagar terça-feira. Você vai correndo amanhã para pagar. Por quê? Vai com juro. Eu estava vendo uma conta lá que eu tenho que pagar. Se eu não pagar na data ou antes da data, são R$25 de multa, mais 0,2% juro, mais não sei quanto ao dia. Eu disse, misericórdia, tem que ficar sempre atento àquilo. Por quê? Vai doer no bolso. E eu dou tchau assim. É ruim pagar a multa? Eu acho que durante todos esses anos de casado que eu pago boleto, tem pouquíssimos que eu esqueci. Porque quando dói no bolso, meu irmão, aprenda, a frustração ensina você. Deixe o seu filho aprender nessa questão de comportamento e atitude, essa questão dessas frustrações.
habilidades práticas. Como eu disse, cozinhar, limpar, cuidar um dos outros. A questão da educação emocional também. A criança tem que aprender a lidar com essas emoções, tanto positiva quanto negativa. Juntando essas duas, né? A habilidade com o comportamento, a criança tem que aprender. Eu quero. Não, não vai ter. Acabou. A mãe vira para o pai, não, dá lá. Tem coisa pior do que o pai dizer não e a mãe não, deixa para lá. Ou a mãe dizer não e o pai, deixa para lá. Irmão, essa é a hora quando aquele versículo tem que fazer funcionar, não é? Há tempo para tudo. É o tempo de ficar de boca calada. Se um pai está educando o filho, seja da forma que ele estiver fazendo, sem violência, claro. Seja da forma que estiver fazendo, deixa fazer. Depois, lá no quarto, quando as crianças dormirem, aí você vai falar o que discordou, o que concordou, o que não fez. Tem avô que corrige os pais quando estão educando os filhos. O que o avô, a avó tem a ver com a educação dos netos? Não é praia deles, é praia dos filhos. Deixe eles educar. Quem tem que meter o bedelho, estragar casamento? Você diz assim, isso nunca aconteceu comigo. Eu já vi vários. Avô e avó coitadinho, não faz isso. Coitadinho, não faz aquilo. Tem uma lição que eu aprendi na minha própria pele. A minha mãe é apaixonante. Hoje foi o Dia das Mães lá em Portugal. Aí eu liguei para ela hoje de manhã e pude conversar um pouquinho com ela. Eu devia ter uns 6 anos de idade e eu era muito obediente. Nossa, era um exemplo de obediência. Aí um dia o meu pai disse, vem comigo. Eu disse, não. Maravilha. O meu pai disse, tudo bem, conversa quando chegar em casa. E o meu pai conversava. Ele não dizia uma palavra. A conversa dele era pá, pá. Pronto, acabou. Aí tô lá eu, saindo sangue pro nariz, pelos lábios. Disse, nossa, que pai violento. Um pai maravilhoso. Louvo a Deus pelos tapas que ele me deu. E foram poucos que eu acho que devia ter apanhado uns poucos mais. Aí chega a minha avó, mãe dele. Mãe do meu pai. Minha mãe chama Maria. Maria, olha o que o Luiz fez ao menino. A minha mãe, com o coração nas mãos, chorando por dentro. Foi muito bem feito. Ele desobedeceu, o pai teve que corrigir. Quando eu ouvi aquilo, eu disse, não tem proteção de ninguém. Só da avó, mas a avó não manda nesse campo. Sabe o que a minha avó fez quando ouviu a minha mãe falar aquilo? Meu querido irmão, minha querida irmã, habilidades, prática, comportamento, valores, conhecimento, cultura, amor e segurança, eles têm que fazer parte da nossa casa. Está tudo nesse versículo. Nós temos que entender que a criança aprende sobre cultura na sua casa. A criança aprende sobre cultura familiar, sobre cultura da sua nação, sobre cultura da sua religião, das suas crenças em casa. Se você não ora, a cultura da oração não aparece. Se você não lê a Bíblia, a cultura da leitura da Bíblia não aparece. Se você não tem a prática de receber bem as pessoas em casa, quando tocam campainha, meu Deus, de novo. A criança vai aprender, meu Deus, de novo. Entendeu? Pense nisso. Todos nós temos aqui a oportunidade de ajudar pessoas mais novas. Temos aí ainda com crianças pequenas e elas sabem o que eu estou falando, né? Como é difícil, né? Criar hoje filhos numa sociedade, numa cultura como estamos criando. Mas é possível se a gente seguir a palavra de Deus. Por último, essa questão da segurança e do amor. Quando você entende que a criança ela precisa ser educada, precisa ser ensinada de acordo com as suas necessidades, com as suas habilidades, para que depois de velha ela não se esqueça, é porque ela segue o exemplo. Até hoje eu sigo o exemplo do meu pai. Meu pai dizia, filho, nunca compres nada se não tiveres dinheiro para pagar pelo menos a maior parte das prestações. Nunca compres nada à prestação se não é prioridade na tua vida. Volto a dizer, estou fazendo 27 anos de casado. Nunca usei
esse método de ficar devendo alguma coisa para alguém. 27 anos casado, nunca usei cheque, nem cartão de crédito. É o sistema do papai. Papai disse, se não tem, não compra. Vocês viram quanto tempo demorei para mudar de carro? Para comprar do meu cinzinha para ficar com esse pretinho? Um tempo, porque eu não tinha dinheiro. Vou me endividar e depois não vou pagar? Mais um, olha lá. Além de caloteiro, é pastor. Também esperava ser o que desses? Esse mau testemunho que temos por aí. Infelizmente. Aprendi essa cultura em casa. A cultura da verdade, eu aprendi com a minha mãe. Minha mãe sempre ensinou a falar a verdade, unicamente a verdade. Minha mãe sempre me ensinou a respeitar os mais velhos. Meus pais me ensinaram isso. Então, se hoje eu tenho uma visão para com o idoso diferenciada, foi o que eu aprendi em casa. Não é porque eu sou crente. Tem muito crente que não respeita idoso. A cultura que eu tenho hoje, de relacionamentos, aprendi em casa. Cheia de defeitos aquela casa. É uma casa em que eu aprendi tudo isso. Então, antes de passarmos para o último ponto, eu quero fazer a seguinte pergunta. O que os membros da nossa família têm aprendido conosco? Quantas vezes eu dei mau exemplo para os meus filhos quando eu não soube respeitar a decisão da minha esposa e discutir com ela? Quantas vezes eu dei mau exemplo para os meus filhos quando não orei antes de comer? Quantas vezes dei mau exemplo para os meus filhos, tive a oportunidade de ir no culto e fui em outro lugar? Lembre-se que os filhos estão vendo. Mas está na hora do culto, vamos para o shopping? Está na hora do culto, vamos para isso, vamos para aquilo. A criança vê. Essa é a cultura que você vai semeando. Aí, cada um por si. O que estou ensinando a minha família sobre Deus, sobre a Bíblia, sobre oração, sobre fé, sobre a igreja? Quando eu cheguei numa casa para almoçar, o pai estava discutindo com o filho discutindo com o pai com altos gritos, a mãe interferindo, mais gritaria ainda, e eu olhando para a cara da minha esposa, será que nós vamos almoçar aqui hoje? Depois de ter ouvido todo esse espetáculo, tive que fazer cara de paisagem quando entrei lá, mas foi uma oportunidade para mostrar a realidade daquilo que acontece, tudo porque as pessoas estavam discutindo sobre a igreja. Em casa não se discute sobre igreja, sobre desavenças, sobre dificuldades que podemos ter uns com os outros. Em casa não se trata disso. Bem, se você quer aprender um pouco mais, Deuteronômio diz que devemos ensinar as crianças com persistência para que elas não se desviem do caminho do Senhor, não é? E esse ensino deve ser quando você está em casa, ou quando você está no campo, ou quando você está andando, ou quando você estiver em qualquer lugar. Para terminar, a família é um lugar para aproveitar a vida. E essa aqui, eu quero terminar com essa aqui. Você casou, Antônio, você casou, tem quantos anos de casado? Quanto tempo, irmã? Não, é 42, então. E o Antônio já é 44, né? Tá certo. Então, assim... Desculpa, é pra... Quantos anos você tem de casado? Você se liberta ainda? Você ainda brinca? Você ainda faz brincadeiras? Eu estava vendo um vídeo de um casal velhinhos, cada um pregando peça no marido, e a esposa no marido e o marido na esposa, brincando, coisas bobas. Por que eles publicaram esse vídeo? Porque a vida, ela é muito curta para se viver de cara amarrada. A pessoa entra em casa, sai de casa, chama-se esse bigode chinês, né?
Eu pergunto, que sabor tem essa vida? Às vezes eu passo na rua, a vizinhança lá não é muito sorriso, mas de vez em quando sorri. Aí eu faço assim, oi! A pessoa apanha susto, né? Porque vem lá com aquele bigode chinês. Em casa, como é que é? Há mais sorriso ou há mais lágrimas? Há mais tristeza ou há mais diversão? Você pode brincar. Você deve brincar. Você deve ter prazer. Olha o que a Bíblia ensina. Não foi eu que escrevi isso. Aproveita. Você está lendo comigo? Aproveita. Então ali você pode agora, que é mulher, pode colocar homem. Aproveita a vida com o homem que você ama. E você diz, misericórdia, meu Deus, você não sabe o homem que eu estou casado, você não sabe a mulher que eu estou casado. Eu digo A, eu digo B, não sei quanto. Sejam criativos. Aproveite a vida tem que ser aproveitada. A vida tem que ser desfrutada, a vida tem que ser trabalhada. Porque se você deixar a vida me levar, a vida leva eu, não vai chegar a lugar nenhum. A importância é desfrutar a vida e o relacionamento conjugal com a pessoa que amamos. Ou seja, valorizar o tempo que passamos juntos, aproveitar as coisas simples da vida e criar memórias juntos. Uma das coisas que a minha esposa tem falado para mim é a seguinte: amor, a gente tem que dar uma saída. Eu preciso criar novas memórias. E é verdade. Você fica fazendo de casa para o trabalho, de trabalho para a igreja, não é assim? Quando é que você sai? Quando foi a última vez que você levou a sua esposa para passear, Antônia? Dormiu agora, pronto. Agora tirou um cochilo. Qual foi a última vez que você levou a sua esposa para passear? Para um jantar romântico a dois? Ih, a esposa já falou que não, então eu não vou perguntar para outra turma, né? Olha lá, a rapaziada ali já ajudando, né? Ou seja, sempre família, né? Tem que aparecer todos os penduricalhos, né? Mas tem que tirar um tempinho para os dois, de andar de mão dada, trocar uns beijinhos, vendo a cachoeira. Já esqueceu como é que dá beijinho? Já tá com o lábio murcho, é? A gente esquece que é isso que Deus quer para nós, irmãos. Me perdoem vocês solteiros, vocês que têm essa impossibilidade, mas você que tem a possibilidade está jogando a sua vida fora. Aproveita a vida. É um incentivo a desfrutar da companhia do marido, da esposa. Aproveitar, andar de mão dada, caminhar juntos. Às vezes eu vejo no shopping ou em outro lugar, o esposo na frente, a mulher atrás. Eu disse, tá com a coleira, né? Vem. Ou então a esposa na frente, o marido atrás. Eu disse, tá de castigo. Ou seja, para que vai num lugar se não está junto, se não pega na mão, se não faz um carinho, se não toma um cafezinho, qualquer coisa que pode. É verdade? Nossa, que coisa bonita, hein? Parabéns, isso mesmo. Aproveita a vida, olha mais. Portanto, alegrem-se. Gente, não tem jeito. Agora tem que sorrir. Estava aí com essa cara, parecia que estava no cemitério. Vai lá. Deu um sorriso? Tá aí. Alegre-se com a mulher. Tá aí do seu lado. Abraça ela pelo menos. Brincadeira, irmãos. Você sabe como é que é importante. Quem vive longe, né, quem tem mais distâncias, sabe a dificuldade que é. E a Bíblia nos encoraja sobre a importância do relacionamento conjugal, fidelidade no casamento. Alegre-se com a mulher, seja feliz com a moça com quem você se casou. Olha aí.
Ó, o Elianai já falou alguma piada ali, né? Eu vou beber até um pouquinho d'água. Meu irmão, você tem que aproveitar, passear, enquanto não usa muleta. Enquanto não usa cadeira de roda. Enquanto não usa alguma coisa que possibilita. Porque, olha, está aqui a nossa irmã que sabe a dificuldade que é. O homem está lá na cama, 24 horas. Você está andando ainda, meu querido. Você tem oportunidade, aproveita essa vida. Deus tem dado muita coisa boa. Aqui, Alex, com a mulher da sua mocidade, com a moça com quem você casou, fala também sobre o manancial. Tem um outro versículo, Alex, com a mulher, seja feliz com a moça, seja um manancial, seja a fonte, ou seja, alguma coisa boa que acontece nessa história. Valorize e aprecie a companhia que você tem, o companheiro que você tem. É importante a fidelidade. Ele fala também sobre a fidelidade. Seja feliz com a moça com quem casou. Ela já não é mais mocinha, mas é moça que você casou, né? Então nós temos que aprender a respeitar. Aquilo que a gente tem que aprender é saber envelhecer juntos. A gente não tem que achar que é um garotão ainda e que ela já está toda cavucada, ou que ela está toda bonitona e nós estamos todos cavucados. Não é nada disso. Nós temos que aprender a olhar, a respeitar as limitações de cada um. Talvez a vida não tenha sido tão fácil para um quanto foi para o outro. Porque cada um de nós tem uma vida difícil ou uma vida mais fácil, né? Tem pessoas que têm mais doença, tem pessoas que têm menos doença. Então, assim, aprender a respeitar, a estar junto, né? Ter a satisfação, a alegria. E por último, fala sobre os filhos. Os filhos são herança do Senhor como recompensa. O que esse versículo traz para nós? São uma bênção, um presente de Deus. Ou seja, você é mãe, você é pai, vocês têm um privilégio e uma responsabilidade sagrada. Você não esperava essa palavra, pois não? É uma responsabilidade sagrada. Seu filho, sua filha, não é para ser tratado como objeto. Os filhos são herança do Senhor. Isso é importante. Nossos filhos são um presente precioso, uma herança que recebemos do Senhor e que devemos cuidar deles com amor e diligência. Devemos amá-los, protegê-los, orientá-los, ensiná-los sobre o caminho de Deus. Ou seja, onde é que eles vão sentir prazer? Em casa. Brinca o máximo que puder. De vez em quando a Lu põe algumas fotos, eu fico feliz de ver o Gui brincando, o Gui cortando cabelo, né? Aquela coleirinha no pescoço dele, que coisa, ficou com pescoção, né? Comprido, cortando cabelo. Ou então ali o casalzinho também, né? O nosso irmão Anderson e a esposa colocam, parece um manequinzinho todo bonitinho. Irmãos, publiquem, saiam, vivam esses momentos com os vossos filhos, desfrutam com alegria. Não percam tempo. Às vezes o dia está de chuva, não dá para ir para algum lugar. Em casa. Ou se dá na rua junto, brincar, jogar uma bola. Família tem que ser um lugar de diversão. Talvez você já não saiba mais devido ao peso da idade. Você acha mais que o sofá e o controle remoto. Fica lá, passando de canal, vendo toda aquela besteirada. Isso aí não é saudável. É tempo de desfrutar a vida. O casal pode escolher ver um bom filme, mas nunca o marido ficar na televisão e a esposa ficar lá no celular. Hã? Que? Sei não. Ah, não entendi. Talvez isso aí represente algumas pessoas aí. A pessoa está tão compenetrada em ficar distraída com umas coisas que não são distração, não são vida, acaba se perdendo. Já não se brinca, já não se desfruta.
Quero trazer o último exemplo. Lembra-se daquele rapaz que ficou enjoado da casa do pai? Para onde é que ele voltou? Irmãos, aquele rapaz voltou para a casa do pai precisamente por causa daquilo que nós falamos aqui. A família é um abrigo na tempestade. Aquele rapaz sabia que aquela casa era uma casa onde ele podia ser recebido. Ainda que ele não quisesse mais ser tratado como filho, mas como um escravo, ele não se importava porque ele sabia que ali era um lugar de abrigo. Ele sabia que ali era um centro de aprendizado porque ele sabia que o pai tratava bem os empregados. Ele sabia que o pai tratava bem a família. Ele sabia que naquela casa havia condições suficientes para se ter um aprendizado total. Mas ele também sabia que aquele era um lugar de divertimento. Sabe por quê? A primeira coisa que o pai fez foi fazer uma festa. Quando foi a última vez que você fez uma festa em sua casa? Eu quero que você pense sobre isso. Quando foi a última vez que você fez uma festa em sua casa? Você não precisa convidar todos os amigos. Você tem condições menos favoráveis, mas você pode fazer uma festa. Você e a sua esposa. Você pode fazer uma festa convidando alguém que é seu amigo para comer um bolinho. Talvez você chama a irmã Alexandra. Se Alexandra, vem me ensinar a fazer um bolo gostoso como tu fazes. Talvez você possa aproveitar para tornar a sua casa mais divertida. Talvez você possa chamar a Alexandra e o Paulo. O Paulo leva o violão e ele vai tocar. Você entende por que o filho pródigo voltou para a casa do pai? Pense nisso com carinho. Transforma a sua casa num abrigo. Não um lugar de fofoca de medos. Um centro de aprendizado em que todo mundo ali aprende. Eu não sou mais sábio que a minha esposa. Eu não sou mais inteligente que os meus filhos. Todos aprendemos com todos. Estou aprendendo constantemente com o João, com o Luiz Felipe. Eles me ensinam muito. Eu aprendo muito com a minha esposa. Eu, às vezes fico até sem graça, de tanto que eu aprendo com ela e não tem tão pouco que eu tenho para ensinar. Aproveite. A vida passa rápido. Vale a pena investir. Amém? Vamos curvar a cabeça e vamos orar. Talvez você quisesse que a sua família fosse diferente. Só apresentei coisas aqui que são interessantes, são boas. Mas nós precisamos pensar que tudo começa com aquilo que vimos, o temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quem é o homem, quem é a mulher que teme ao Senhor? Aquele que nasceu de novo. Aquele que teve um encontro com Jesus. Aquele que sabe que os seus pecados foram perdoados. Que o seu nome agora está escrito no livro da vida. Pai, nós a conhecemos somente através de Ti, do Teu Espírito Santo. É que podemos ter a família de acordo com aquilo que nós desejamos que ela seja. Que a Tua Palavra nos desafia para ser um lugar em que há abrigo para as tempestades. E cada vez mais nós vemos tempestades nesse mundo. Tempestades de ideias, filosofias. Oh Pai, tem misericórdia e ajuda-nos para que no nosso lar nós possamos ter o equilíbrio, para que tudo aquilo que acontece seja uma atração para que os nossos filhos, nós mesmos, tenhamos prazer em voltar para casa. Te rogamos também, ó Deus, para que o nosso lar seja um centro de aprendizado, em que a Tua Palavra é a nossa regra de fé e prática, em que a verdade sempre é Jesus Cristo, e que tudo o que nós temos, nós tenhamos a consciência
que veio de Ti e que podemos passar em frente, podemos passar adiante esse aprendizado. E por último, ó Deus, ajuda-nos que as nossas casas sejam um lugar de festa, de adoração, de louvor, para que ao Teu nome seja dado toda a honra e toda a glória. Perdoa-nos, ó Deus, porque nós erramos, nós fazemos, dizemos e nos abstemos até de fazer coisas que são importantes em prol de coisas que não são tão necessárias. Nos dá a capacidade de saber distinguir e a sabedoria para fazer o que é certo. Que a Tua graça esteja em nós e através de nós, fazendo a diferença nos nossos lares. Nós te rogamos, ó Deus, por esse tempo que nós vamos ter de aprendizado em famílias, que as famílias que vamos estudar, que os temas que vamos abordar, eles tragam alimento sólido para a nossa mente, nosso coração. Apesar de alguns já não serem pais jovens, mas somos pessoas que têm experiência, têm avós que podem ensinar muito. Pai de amor, se conosco e nos ajuda durante esse tempo. Nós oramos no nome de Jesus. Amém.